pessoas, tudo bem? Me chamo Rômulo, eu tô aqui hoje para comentar um pouquinho com vocês sobre alguns pensamentos que eu tenho tido sobre o mundo de games e tudo mais. E o vídeo de hoje vai ser focado para falar sobre a minha experiência com o Battlefield 6 RedSec, especificamente, né? Porque o RedSec saiu aí há pouco tempo, há mais ou menos uma semana, acredito eu, no dia que eu tô gravando hoje, dia 7, então deve ter saído há mais ou menos uma semana. E o RedSec, ele me fez raciocinar e ter umas ideias sobre o que é o Battlefield 6 e o que é o Battlefield RedSec, né? A própria EA, a própria DICE lançou como produtos separados, então um é o Battle Royale e o outro é o multiplayer convencional, né? Tem o Conquest, Rush e os outros modos do Battlefield. Eu não cheguei a jogar o Battlefield 6 multiplayer, eu só joguei o RedSec porque é o que eu tenho no momento, eu não cheguei a comprar o jogo. E não comprar o jogo e jogar o RedSec me fez pensar no seguinte: existe um joguinho chamado Delta Force, que ele é um jogo extremamente inspirado no Battlefield, para não dizer que é uma cópia, né? É um jogo extremamente inspirado, mas ele tem muita personalidade já própria, né? E ele é um jogo que ele é... Cara, quando a gente tá sem um Battlefield, ele é nosso Battlefield, entendeu? Saiu agora o RedSec, saiu agora o Battlefield 6, eu não sei como é que tá a comunidade do Delta Force. Acredito que ainda esteja bastante forte, porque o jogo é grátis. Tudo que sai do jogo é grátis, a maioria das coisas que saem do jogo assim, que são, cara, são skins e tudo mais, que você, sinceramente, não precisa comprar. Pelo que eu joguei, o pouco que eu joguei umas 60 horinhas daquele. E o RedSec, cara, ele é interessante porque dentro do próprio RedSec ele tem um modo chamado Gauntlet, que é o modo que ele tem como se fosse uma experiência do multiplayer do Battlefield, só que em pequenas doses, sabe? Eu acredito que tem duas maneiras de a gente observar esse jogo. Uma delas realmente é como uma extensão do Battlefield 6, né? Uma extensão do Battlefield 6, em que ele é um jogo à parte do Battlefield 6. Ele é um jogo complementar ao Battlefield 6, contendo aí o Battle Royale. Ou você pode olhar como o RedSec ser um jogo à parte, que é mais ou menos o que eu tô fazendo. Então, tipo assim, eu entendo que a ideia do Battlefield que a DICE está tentando fazer é a mesma coisa que a Activision tentou fazer com o Warzone, né? Em que, se o jogo não tá vendendo tão bem assim, a gente lança as armas estão lançadas no Warzone e faz com que a galera queira comprar o multiplayer, porque é muito difícil upar no Warzone. Porém, no Warzone também tinha um modo que era Plunger, que era um modo parecido com esse Gauntlet do Battlefield 6, que eram missões, só que era num mapa aberto e era muito mais desorganizado. E no Battlefield 6 a DICE acertou bastante no RedSec, no caso desse Gauntlet, que são partidas que você fica sério mesmo, de 20 a 40 minutinhos jogando. São várias partidinhas, então uma partida é um TDM, uma partida é um Capture the Flag, uma partida é um King of the Hill, entendeu? E ele vai se trocando nesse sentido. Então se não me engano, começa com 8 times, são 32 players para jogar, então é muito mais tranquilo de achar player do que o Battle Royale, que também é muito bom. Mas quando você olha como uma experiência à parte, eu acho umas partidas jogando Gauntlet do que o próprio Battle Royale, dependendo da hora do dia, né? Então eu acredito que a DICE aí tem um produto na mão deles que outra empresa ainda não conseguiu fazer. Ela consegue pegar e jogar, mas o RedSec ele é realmente um jogo à parte do Battlefield 6. Eu acredito que se você quiser encarar como um jogo grátis para jogar e tudo mais, é um jogo bem divertido, é uma das primeiras vezes que eu vejo isso acontecer na indústria. Sim, eu vejo, eu não tô dizendo que não possa ter acontecido. Eu não joguei tanto assim, porque eu não tô tendo todo esse tempo para jogar, mas eu joguei bastante Battlefield 3, bastante Battlefield 4, bastante Battlefield 1, entendeu? Então eu gosto bastante da franquia, o gameplay, a forma de jogo tá bem legal. Algumas coisinhas tem que realmente ser ajustadas, como o hit detection do jogo. Não entendo, às vezes o jogo realmente simplesmente não registra o tiro. Então isso realmente é uma coisa que deveria ser ajustada bem rápido, porque é uma coisa que frustra bastante o player. Mas no geral, eu não tô tendo tantos desprazeres assim com esse RedSec, principalmente quando você observa ele com essa outra perspectiva, em que ele na verdade é um jogo à parte do Battlefield 6.
ele usa a mesma engine, ele usa as mesmas armas, mesmo tudo, mas ele não jogou a parte do Battlefield 6. Olhando por esse lado, é bem divertido, o jogo realmente é muito bom. Agora, se você é um player que vem do multiplayer para jogar aqui, você já tem suas armas desbloqueadas, você tem suas coisas e tudo, mas você pagou pelo menos R$300 para fazer isso. As armas são bem difíceis de upar, mas nada que você não jogando não faça, entendeu? Não é um trabalho, então nada que você não jogando você não resolva, você não vá lá e consiga desbloquear suas armas, essas coisinhas. É ter paciência. Que é outra coisa que eu acredito que hoje em dia as empresas de jogos e tudo mais tiraram isso do player, que é a questão de paciência, de você conseguir fazer um grind, tá ligado? Mas a gente faz muito isso, a gente vai atrás das camuflagens, das coisas, mas é diferente do que eu tô sentindo. O Battlefield 6, ele pra mim é um jogo muito mais... que muita coisa tem que melhorar ainda, muita coisa tem que melhorar. O jogo realmente, ele, por mais que tenha sido saído bem otimizado e tudo mais, eu acredito que tem muita coisa para se melhorar ainda, em questão de desempenho, em questão de gameplay mesmo. Eu presenciei alguns bugs sinistros. Você tá naquela área que tem aquele acidente do avião, as casas destruindo, você tenta entrar numa porta, ele teleporta você para baixo. Então muita coisa tem que organizar ainda. Mas eu acredito que o jogo tem bastante potencial, eu tô gostando bastante de jogar. Tô pensando em trazer alguns gameplays aqui, nada demais, porque eu não sou all player, não faço nada demais hoje em dia. Então seriam só alguns clipes, juntar aí uns 5 minutinhos de clipe vai demorar bastante, porque juntar 5 minutos de clipe, 30, 10 em 10, 10 em 10, demora, parceiro, demora. Mas vamos ver o que eu faço aí. Eu tô me organizando para trazer alguns gameplays aqui pro canal também, de alguns outros jogos que eu tenho gostado de jogar, algumas análises de alguns jogos. Eu tô devendo análise do controle da 8-bit Duo, análise do mouse, entendeu? Mas coisas que eu usei bastante e eu tenho bastante experiência agora para falar, né? Podemos dizer assim, realmente eu tô com bastante experiência para poder dizer que agora rola fazer uma review de verdade, não uma review hands-on, sabe? Uma review do jeito que eu quero fazer. Tô tentando trabalhar também, esses vídeos só vão sair quando eu tiver mais confortável para esses vídeos saírem. Eles não vão sair perfeitos, mas eles vão sair. E eu tô tentando me adaptar a um novo workflow também, que é o DaVinci Resolve. Então as coisas estão um pouco devagar, mas vão acontecer, tá bom? Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais vídeos sobre opinião de jogos e tudo mais, eles vão vir aí também, mas mais pra frente. Hoje foi uma primeira tentativa de fazer o canal andar. E eu gravei mais do que eu gravei. Essa é a segunda tentativa de vídeo que eu tô tentando gravar. E esse vídeo eu já gravei mais. Falei melhor. Então, é isso aí.